André do Alibe, tio, você saberia me dizer qual a influência do bonismo quando da chegada do budismo indiano no Tibete? Eu não entendi o que você quer dizer. Pois o budismo tibetano se difere muito de todos os outros budismos. Não é que se difere, André, é que a gente não tem tanta referência literária ou fácil acesso a isso. Claramente, quem está numa biblioteca na Índia, você vai entender toda essa comparação das religiões. Veja, existiam religiões que antecederam as religiões como a gente tem hoje, tá? São religiões antigas. E eu tenho esses livros aqui dos povos xamânicos do Himalaia, tá? Que são essas tradições antigas. Então existia o xamanismo. O xamanismo é uma prática antiga advinda desses povos. O bonismo, ele é xamânico. E essas práticas de bioenergia vêm muito do bonismo, tá? Muito. Quem estuda bonismo sabe que existe, sim, práticas de bioenergia muito legais dentro do bonismo. Eu tenho esses livros aqui em casa, tá? Eles trabalhavam muito essas coisas dos yogis, tá? Muito essa prática de respiração, de projeção de consciência. Eles eram muito hábeis dentro desse aspecto. E eu tenho essa literatura aqui em casa. Quando a Índia, obviamente, nós tivemos o surgimento do budismo tibetano, a consolidação mesmo, e saindo do que seria o budismo ainda vinculado à Índia, né? A gente tem o Mahayana, mas ainda o Theravada, ele traz muita literatura e muitas palavras indianas. Então, ele sai do norte da Índia e vai até o que seria o Tibete, e ele constitui ali, seja a política, a economia ou mesmo a religião, os três juntos, constituindo o Tibete. E aí tinha essa religião antiga que era o bunismo. Quando aqueles que iam colocar a religião, e acredita-se que foi Padma Massambhava que instituiu a religião tibetana, nesse caso, tem um livro que fala sobre isso, ele vai lá e fala, ok, eu preciso entender o que é essa tradição e ver o que eu posso aproveitar, porque eu não vou destruir esses ensinamentos, mas eu vou complementar. Embora todo esse ensinamento inicial advenha da Índia e traz muita liturgia deles e muitos livros deles, com o Mahayana começa a se desprender e criar uma identidade mais forte. E com o Vajrayana, então, cria essa separação, obviamente, das famílias, né, cada uma seguindo, mas a gente tem essas ramificações, né? Então a gente vê muito essa separação, embora os livros utilizados e os textos utilizados sejam ainda de escolas filosóficas antigas, de professores, eles mantêm essa tradição, eles são muito seletivos. O que eu vou ensinar para as pessoas? O que eu preciso ensinar? O legal é fazer uma faculdade desse tipo lá na Índia, para você ter acesso realmente a toda essa literatura e saber o ponto exato do que eu utilizo do bunismo dentro do Theravada, do que eu utilizo do Theravada pro Mahayana e deixo de utilizar, e começo a separar para o Vajrayana, que são realmente essas tradições mais comuns que a gente vê. Né? Algumas usam imagem, outras não usam imagem, outras vão utilizar o Tantra, outras não utilizam o Tantra, outras vão utilizar somente as práticas de meditação, outras vão utilizar mais práticas da mente. Então, eu vou trabalhar mais a mente, eu vou trabalhar mais o corpo, eu vou trabalhar os sutras. Cada uma segue uma forma de agir, uma forma de pensar. Mas todas elas se respeitam e se complementam. Todas. Não existe, não vai determinar a briga entre elas. Ok? Os estudantes mesmo que fazem faculdade, que vão atrás e se formam dentro de uma teologia budista, eles sabem exatamente, entendem a essência de cada uma delas, tá? Por exemplo, esse coração, né, The Heart of Sutra, né, Essence of Heart of Sutra do Dalai Lama, ele é um texto básico padrão, que realmente faz parte de muitas práticas. Então não tem como você sair disso, não tem como você deixar de ter o básico dos alicerces, tá? As paramitas, por exemplo, é o básico em que muitos praticantes hoje esquecem, sabe? Você vê praticante com ego aflorado, com a inveja. Puta, o que tem de invejoso? Praticante invejoso, tá? Praticante que realmente não sabe administrar a própria comida, praticante que fica pedindo dinheiro na internet e o cara não tem capacidade de arrumar um emprego e pagar suas próprias contas. Esquecem as paramitas. O cara esquece o simples princípio da fala correta, a postura correta, a atitude correta, além, obviamente, de várias outras, sabe? Que é o alicerce de uma estrutura básica, seja
do Hinayana para o Mahayana, onde você vai começar a construir. Eles esquecem, cara. Eles preferem construir uma casa pelo topo, sabe? Onde você vai ter realmente ali práticas do Mahamudra secreto, onde você vai ter práticas mais complexas. Os caras, eles acham que eles estão no topo, sabe? A Dani, por exemplo, que é teóloga, né? A gente ela imprimiu já as paramitas e ficava aqui na minha mesa as paramitas. Por quê? Porque a gente tinha que ler todos os dias. Todos os dias tinha que entender aonde é o seu... eles têm um nome para isso, né? O seu sacred ground, tem um nome para isso, que é o seu solo, o seu piso, o fundamento da sua casa, tá? É aquilo que realmente é a base da sua constituição como ser. Você tem que trabalhar isso. Mas as pessoas esquecem, cara. Elas esquecem.